o mais breve que eu puder. Já era para eu ter dado esse testemunho já há algum tempo. Eu já dei esse testemunho para várias pessoas individualmente, mas nunca na igreja. O ano passado, em novembro do ano passado, dia 25 de novembro, eu deitei bem, eu sempre tive a visão boa. E dia 26 eu acordei com uma vista trêmula, né? Fui trabalhar e percebi que assim que eu andava, o asfalto parecia que estava fugindo dos meus pés. Eu achei que fosse labirintite, achei que fosse enxaqueca, e não levei muito a sério. Fui trabalhar, eu estava um pouco mais de um mês no trabalho. Eu fiquei 1 ano e 10 meses desempregada na pandemia. E assim que as escolas abriram, eu voltei a trabalhar. Eu estava um pouco mais de um mês no trabalho quando isso aconteceu. E aí, irmãos, mais ou menos meio-dia, o sol estava bem quente, eu fechei o meu olho esquerdo e percebi que havia uma pequena mancha amarela no meu olho direito. E quando foi à noite, eu já não conseguia mais enxergar as horas do celular com o olho esquerdo, com o olho direito. Eu perdi o foco totalmente do meu olho esquerdo. E aí eu fiquei muito desesperada, né? Porque a visão é algo muito, muito sensível e a gente só dá valor às coisas quando a gente percebe que está perdendo. E aí no sábado pela manhã eu fiquei muito preocupada, fui no Hospital São Paulo e aí eles falaram que eu estava com uma inflamação na retina, com vários pontos pretos na retina. Fiz alguns exames, ele pediu para voltar na semana. Aí, na segunda-feira, eu fui trabalhar, porque ele não tinha me dado atestado. E aí, até então, eu estava bem, mas eu estava muito preocupada. E na segunda-feira à tarde, eu procurei um médico particular, e ele falou a mesma coisa, que ele estava com vários pontos pretos na retina. E aí, que eles não podiam fazer nada, que eu tinha que fazer uma série de exames para descobrir o que era. E aí, irmão, na terça-feira, o meu olho, que estava bom, amanheceu inchado. Aí eu fiquei muito preocupada, fui para o Hospital São Paulo novamente. Cheguei lá, peguei todos os exames que eu tinha feito no sábado, de sangue, não deu nada, aí pediu para fazer teste de tuberculose. E aí eu passei com vários médicos. Eu sei que eu fui examinada por cerca de 10 médicos, e eles me mandaram para o setor de retina. Eles falaram que eu estava com uma inflamação nas duas retinas, não era só em uma, nas duas. Uma já tinha manifestado, e provavelmente nos dias que seguiriam, eu teria manifestação na retina esquerda. E aí eu fiz um exame com contraste, né? E ele falou, olha, Luciene, o médico que ficou responsável pelo meu caso, falou, olha, você está com inflamação nas retinas, mas aí não tem remédio, você vai ficar um tempo, o seu corpo vai começar a eliminar a bactéria e você vai voltar a enxergar normalmente. Eu falei, tudo bem, doutor. Na quarta-feira eu fui trabalhar, ele só me deu atestado do dia da terça-feira. Quarta-feira de manhã eu saí de casa enxergando do olho esquerdo, do olho bom, porque o olho direito eu já não conseguia enxergar quase nada, eu via as pessoas, mas eu não tinha foco no olho. Quando foi meio-dia, que era meu horário de almoço, eu perdi também a visão do olho esquerdo, o foco do olho esquerdo. E foi um desespero, porque eu sou professora de educação infantil, e eu terminei de dar comida para as crianças de óculos, porque eu não conseguia enxergar o rostinho das crianças. Aí eu entrei em desespero. Mas o Senhor é tão maravilhoso que, enquanto eu estava desesperada, eu recebi o telefone do Dr. Lucas. O Dr. Lucas mandou uma mensagem para mim e falou, dona Luciene, vem imediatamente no Hospital São Paulo, porque depois que eu vi os seus exames com contraste, eu mudei totalmente o seu diagnóstico. E aí eu conversei com a minha diretora, ela falou, vai logo, porque o meu primo dormiu bem e acordou cego. Pode ir, esquece. Aí eu fui rapidinho para o Hospital São Paulo, cheguei lá, passei aqui novamente com uma equipe de médicos, e eles falaram que eu tenho uma suspeita de uma doença rara chamada síndrome de Arada, que ataca a retina, que ataca a pele, ataca o sistema nervoso e ataca a audição. E aí ele falou assim, olha, na sexta-feira a gente vai... Aí passou, eu tive que fazer tomografia, tirei líquido da coluna, fiz uma série de exames, e aí ele falou que na sexta-feira era para eu começar a fazer um tratamento como se fosse uma mini quimioterapia injetável. Só que Deus sabia o que ele ia fazer, então ele não permitiu que eu fizesse a quimioterapia. Eu estava muito apreensiva. Quando foi na sexta-feira, eu fui com a minha sobrinha, né, porque eu perdi, de quarta-feira em diante, que eu perdi o foco, eu passei a depender dos meus irmãos para sair na rua, que eu não conseguia enxergar direito na rua, eu não conseguia enxergar a placa do ônibus, eu não conseguia fazer nada em casa. À noite eu deitava, apagava a luz e ficava no quarto escuro, porque a noite era pior, porque eu só via focos. E foi muito desesperador, irmão. Perder a visão é terrível. É uma coisa assim, eu falo, Jesus, me recolhe, mas não me deixa passar por isso novamente. Na sexta-feira, eu fui com a minha sobrinha na Hospital São Paulo, cheguei lá, não tinha o remédio que eu precisava para fazer a aplicação injetável.
Aí ele falou, tudo bem, a gente vai começar com corticoide, com cerca de 80 miligramas diária, que você vai tomar por cerca de 6 meses. Eu falei, tudo bem, doutor. E aí, irmão, foi muito difícil. Eu fiquei totalmente dependente, dependia dos meus irmãos até para fazer comida, porque eu não conseguia enxergar, porque eu via tudo turvo. E foi muito difícil. A minha irmã, ela congrega na Casa Grande. E quando foi na quarta, passei quarta, quinta, sexta, sábado e domingo com problema de visão. No domingo à noite, ela falou para a gente ir na igreja. E eu falei para ela, não, eu não consigo ir, porque eu tenho bastante dificuldade de andar à noite, no escuro. Ela falou, não, você segura no meu braço e a gente vai. Eu fui para o culto na Casa Grande, na época era o pastor Sidney que estava lá. E eu falei, eu não quero saber, eu vou adorar o Senhor com problema de visão ou sem problema de visão. Eu vim para prestar o meu culto ao Senhor e vou prestar o meu culto. E embaixo de lágrimas, irmãos, eu adorei ao Senhor, eu fiz tudo o que eu faço no culto. Eu levantei a mão, adorei ao Senhor, chorando, cantando, mas eu adorei ao Senhor. No final do culto, quando eu estava saindo, eu estava com um copo na mão, um copo descartável, e eu fui jogar o lixo na lixeira. Quando eu joguei o lixo na lixeira, na saída, que eu virei, deu um clarão nos meus olhos, e eu olhei para os rostos dos irmãos e consegui ver o rosto dos irmãos clarinho. Eu olhei para minha irmã e falei, Jesus fez um milagre no final do culto. Irmãos, foi uma alegria muito grande que eu finalmente olhei e vi o rosto dos irmãos nítido. Aí eu voltei para casa glorificando ao Senhor. Cheguei, quando eu olhei para a televisão, eu vi a televisão perfeita, eu consegui ver todas as letrinhas da televisão que eu não conseguia ver. Irmão, foi maravilhoso. E minha alegria maior foi porque na segunda-feira de manhã, eu abri a Bíblia e consegui ler a Bíblia. Gente, foi uma alegria tremenda, porque a gente poder ler, depois disso eu nunca mais li Bíblia no celular, porque agora foi uma alegria tão grande de conseguir ler a Bíblia, depois daqueles 4, 5 dias de sufoco que eu passei, que eu nunca mais li Bíblia no celular. Agora minha Bíblia tem que ser papel mesmo para ler. E o Senhor, eu continuei fazendo tratamento, irmão, no Hospital São Paulo, mas o Senhor me deu graça. A partir daquele dia, minha vista foi melhorando. E na segunda-feira seguinte, eu já estava trabalhando, graças a Deus. E nesse ano, todos os dias, quando eu terminava o ano, eu agradecia o Senhor pelo dia de trabalho, porque o Senhor me deu graça. Eu ainda tenho algumas limitações na visão, eu não posso ficar muito tempo no celular, não posso ficar muito tempo vendo televisão, mas assim, eu faço todas as minhas coisas e trabalhei o ano todo, graças a Deus, fechei o meu ano para a glória e honra do nome do Senhor. E Deus faz milagre, irmãos. No final do culto, Deus faz milagre. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.